Recebi um pedido para falar sobre isso aqui, sobre o nunchaku. Sou Jerônimo Marano, educador em artes marciais, e esse é um tema interessante, importante de ser comentado. E eu não lembro quem foi que me pediu, não deu tempo de olhar antes de gravar esse vídeo, eu tenho isso anotado em algum lugar. Mas se eu lembrar, eu escrevo aqui embaixo. Também, se você estiver assistindo esse vídeo antes de mim, deixa nos comentários lá, escreve fui eu. Bom, todo mundo sabe que essa arma foi popularizada pelo Bruce Lee. Isso fez com que muita gente quisesse aprender, então as academias, para satisfazer essa demanda dos fãs do Bruce Lee, começou a ensinar o nunchaku, até porque é uma forma de rentabilizar um pouco mais a arte marcial. Só que existe um pequeno problema, que os professores passaram a ensinar de acordo com aquilo que eles viam nos filmes, sem pensar muito bem a respeito da arma, sem compreender como a arma funciona realmente. Então, por isso, nesse vídeo eu vou falar como realmente se deve treinar um nunchaku. E primeiro vamos entender a origem dessa arma, né? Eu já ouvi dizer que a origem da arma é na Coreia, já ouvi dizer que a arma vem da China. Eu acredito que possa realmente ter vindo da China, porque a China era um grande centro econômico, cultural, científico, como eu já falei em outro vídeo aqui. Mas o nunchaku era uma ferramenta de fazendeiros, de agricultores que trabalhavam com arroz. E como o arroz é a base da alimentação na Ásia inteira, então na verdade a origem do nunchaku pode ser qualquer país da Ásia, se a gente parar para pensar. Então como funcionava? Como funciona? Funcionava. Você tem a planta lá de arroz, né? E aí você tem os grãozinhos pequenininhos, você não vai ficar tirando grãozinho por grãozinho com a mão. Então o que você faz? Você coloca aquele monte de planta que foi cortada dentro de um tambor, alguma coisa, um recipiente grande, e aí com a ferramenta você vai lá e vai batendo na planta e os grãos de arroz vão se soltando. E aí com o tempo o pessoal começou a adaptar e passar a usar isso aqui como uma arma, assim como aconteceu com várias outras ferramentas de trabalho. Bom, quando a gente vê nos filmes, a gente vê aqueles movimentos cinematográficos, né? Obviamente, aqueles movimentos que são feitos para filme, como o próprio Bruce Lee dizia, né? Movimentos de malabarismo, digamos assim. Então o cara vai lá, gira, e aí ele bate, volta, e troca de braço, e fica trocando na frente do outro, sabe? Aquela coisa de filme para mostrar para o protagonista, lá, o personagem, mostrar as habilidades dele para o adversário antes de lutar. Aquela coisa clichê que a gente já conhece, que existia muito nos filmes antigos. Só que esses movimentos, eles não servem, não são para luta, porque no momento que você troca de braço, interrompe um pouco o fluxo do movimento, então você perde uma fração de segundo. Em luta tudo é decidido em fração de segundo, então você não pode fazer isso, não pode ficar trocando de mão, até porque a gente tem sempre uma mão que é dominante. Então nas escolas se ensina a trocar a arma de mão, e aí você faz os movimentos com a outra e tal, e faz todos os golpes, mas a gente, numa luta, a gente vai dar preferência para a nossa mão dominante. A gente não tem a mesma destreza com as duas mãos, então seria a mesma coisa que uma espada. Se você tiver com uma espada na mão, se você tiver uma espada para usar, você não vai querer usar com a sua mão que tem menor habilidade, você vai usar na sua mão dominante. E com o nunchaku é a mesma coisa. Significa que você não deve treinar esses movimentos? Não, na verdade não. São ótimos movimentos para coordenação motora, é muito bom, mas tem que saber diferenciar os movimentos para coordenação, para você aprender a manipular a arma, e os movimentos para o combate. Então, se você estiver pensando no nunchaku como uma arma, tentando entender como ele funciona realmente no combate, você precisa usar essa arma na mão dominante, evitar esses movimentos plásticos, esses movimentos estéticos, essas coisas que são feitas para chamar a atenção do espectador e dar uma dinâmica no filme. Então, como a gente deve treinar? Vamos entender como é que funciona essa arma. Então, são dois bastões articulados por uma corrente. Então, você segura em um deles. Então, o controle desse bastão solto, ele é indireto. Você não tem o controle direto dele porque você não está segurando. É a ponta solta, né? Então, você precisa aprender a controlar essa ponta que não está sendo segurada. Então, para começar,
uma das primeiras coisas que você precisa aprender a fazer é justamente ter esse controle, né? Porque o iniciante, o que acontece, sem ter o controle da arma, ele faz um movimento qualquer, aí a arma balança, né? O bastão balança, e aí a pessoa toma aquela pancada na cabeça, no cotovelo, no joelho, enfim, porque ele não está conseguindo controlar essa ponta aqui. Então uma das primeiras coisas a se aprender a fazer, talvez a primeira, é aprender a parar o movimento do nunchaku sem precisar usar a mão, né? Ter esse controle do bastão solto. Os movimentos do nunchaku, eles são semelhantes ao movimento de espada, movimentos de corte, não de estocada. Ou melhor, de estocada a gente pode até se a gente segurar o nunchaku dessa forma, eu posso fazer alguma coisa, bater com essa ponta ou com essa, que seria semelhante a uma estocada, mas não é muito objetivo. O objetivo mesmo são aqueles movimentos semelhantes a cortes. Então, o nunchaku, você utiliza ele praticamente da mesma maneira que você consegue usar uma arma de corte, com a diferença que o nunchaku não precisa da mesma precisão do que uma espada, por exemplo, porque ele, por ter um formato cilíndrico, você pode atingir o alvo com praticamente qualquer parte, com qualquer direção do nunchaku você pode atingir o alvo, diferente da espada que você tem uma direção muito específica, senão você não vai conseguir cortar, talvez você até danifique a arma, dependendo de onde atingir, enfim. Então, os movimentos do nunchaku são movimentos de corte, assim como uma espada não adianta fazer movimento só com o braço, você precisa usar o corpo todo, precisa usar os pés, precisa usar quadril, precisa usar a força do centro, o movimento do centro do corpo, do tronco, né? Então, a gente precisa, mais do que movimentos de braço, a gente precisa de movimentos de centro do corpo. Precisa usar essa rotação, esse movimento do centro, esse movimento do tronco. Bom, também é importante saber como segurar um nunchaku. Então, eu já ouvi pessoas dizerem que você deve segurar 3 a 4 dedos abaixo da corrente, mas isso não é uma regra, talvez no início seja até mais fácil, porque a sensação de peso é um pouco menor, mas a verdade é que você deve segurar onde você acha mais confortável. Então, para isso você tem que experimentar. Segura um nunchaku, sente o balanço dele, faz alguns movimentos, experimenta alguns movimentos de balanço, e aí você vai vendo onde você se sente mais confortável. Então eu acho mais fácil já segurar aqui no meio, né? Eu acho que é onde é mais confortável, mais ou menos no meio, mais próximo da ponta de baixo. E aí você faz todos os movimentos, experimenta o balanço. Aqui eu vou ter uma alavanca, um braço de alavanca maior, da minha mão até a ponta. Então isso garante um pouco mais de alcance, talvez de potência também. Então você deve experimentar, ver onde você se sente mais confortável. Isso não vai ser igual para todo mundo, também depende do balanço da arma. Você pode pegar um nunchaku mais pesado, outro mais leve, material diferente, então você vai sentir diferenças. Então você precisa experimentar. Então basicamente é isso. Para a gente treinar um nunchaku realmente, a gente precisa entender essas características. É uma arma cujos movimentos são muito próximos dos movimentos de corte, movimentos de espada, na verdade são praticamente os mesmos movimentos. Procurar segurar onde você se sente mais confortável, aprender a controlar a ponta solta. Então, a partir disso, você vai pegar um nunchaku, vai experimentar alguns movimentos, vai sentir o balanço, vai sentir o peso, e a partir daí você vai criando, você vai descobrindo movimentos. Então, você pode aprender o movimento que for, mas você precisa ter esse momento de experimentação, que é uma coisa que normalmente não acontece nas academias, né? Você precisa pegar a arma na mão, sentir, ver como é que ela é, experimentar, sentir o peso, sentir o balanço, todas essas coisas que eu já falei, e depois você começa a aprender os movimentos. E sempre colocando na cabeça, tendo a ideia de que os movimentos de troca de mão, de girar um nunchaku na mão e fazer coisas desse tipo são movimentos de coordenação motora, mas são movimentos que não devem ser usados no combate porque perde tempo, e perder tempo em combate nunca é interessante, porque isso pode custar, pode custar, sei lá, poderia custar sua vida e pode fazer a diferença entre vitória e derrota.
Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, dê um like, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Lembrando que o filme nunca é melhor do que o livro, então se você quiser se aprofundar nesse assunto, clica no link aqui em cima para acessar o meu artigo, onde eu falo com alguns detalhes que talvez não tenham sido abordados aqui no vídeo. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode acrescentar legendas por meio de algum dos links que está aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.